Informações do Carrascal? Temos informações, inclusive no bom VT da Alce, ela falou ali alguns ajustes, alguns detalhes para poder fechar a contratação. E pelo que eu acabei de saber antes do início do programa, é forma de pagamento. Já chegaram a um acordo no valor, 10 milhões de euros mais 2 milhões em metas estabelecidas, ou seja, podendo chegar a 12 milhões de euros por esse jogador. E agora eles estão discutindo a forma de pagamento. Com o atleta já tem acordo também, e quando ele fechar com o Flamengo, quando assinar com o Flamengo, vai ser um contrato até 2029. E foi o que a Alce disse no VT, ele é o reforço mais próximo. E já entro no outro assunto, porque o Flamengo perdeu o Gerson e também perdeu o Pulgar, né? Porque o Pulgar vai ficar fora aí dos gramados por cerca de 2 a 3 meses. E muitos flamenguistas me perguntam, me questionaram nas redes sociais, o Flamengo vai contratar alguém para essa posição? Porque não esperava perder o Gerson. Sim. Inicialmente o Flamengo não vai ao mercado para contratar ninguém para essa posição, porque entende que o Carrascal pode fazer a função do Gerson também. Inicialmente ele chegaria para ser o reserva imediato do Arrascaeta, mas o Carrascal, na visão da diretoria do Flamengo, da comissão técnica do Flamengo, é um jogador versátil no meio de campo e também faz as pontas, às vezes, quando necessário, mas consegue suprir essa ausência do Gerson aí. Então pode ser pro Gerson, o lugar do Gerson. É isso, exatamente. E do Pulgar? O do Pulgar, teoricamente, tem o Alan. Porque ele volta só em setembro aí, né? Exatamente. Mais ou menos, né? Então, eu acho muito arriscado você confiar muito no De La Cruz, por exemplo, que é um jogador que fisicamente não vai aguentar. E no off a gente estava até aqui debatendo o segundo semestre do futebol brasileiro. Vai ser um jogo atrás do outro. E não vai ser um jogo qualquer atrás do outro. Serão jogos realmente importantes, mata-mata de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E aí você botar uma confiança ou apostar numa sequência de La Cruz, eu acho arriscado. Mas quem sou eu? Sou apenas o Vene Casagrande. A diretoria do Flamengo está lá. No dia a dia, a comissão técnica entende que o Alan pode dar conta do recado, que o Everton Araújo também pode dar conta do recado. Inclusive, sobre o Alan, o Flamengo teve a oportunidade de negociar esse jogador, porque o Atlético Mineiro veio firme atrás dele. O Flamengo vetou a saída dele, porque entende que é um jogador importante. A ver, pelo menos tem um Carrascal que está muito próximo de chegar. Isso é indiscutível, 27 anos, revelado pelo Milionários da Colômbia, é um jogador que teve a sua melhor passagem no River Plate, principalmente na temporada 20, 21, é um cara que é muito habilidoso, consegue fazer a meia ponta, consegue fazer a meia por dentro também, é um cara que pode até atuar como segundo volante, mas a boa dele mesmo, pela qualidade que ele tem, o chute de fora da área, é atuar um pouco mais próximo. E aí é um atleta que eu, sem dúvida alguma, considero que o Flamengo tem totais condições de aproveitar para que ele se torne um ponto principal nesse time do Flamengo. Porque ele pode substituir o Gerson, jogando de meia direita, ele pode substituir a Arrascaeta quando a Arrascaeta não tiver à disposição, jogando como camisa 10, e até, como eu disse aqui, como meia ponta, na ponta esquerda, talvez, se o Felipe Luiz quiser usar ele assim. Agora, eu chamo a um sinal de alerta. Eu acho que assim, o Flamengo perdeu o Gerson, que é um jogador que dificilmente você vai conseguir trazer alguém à altura dele. E o Flamengo perdeu o Pulgar, e com seus dois principais jogadores de meio campo, para o restante da temporada. Tudo bem, tem o Jorginho, mas esfacelado, digamos assim. Sim. Cara, se eu fosse o Flamengo, eu iria atrás de um primeiro volante. Me questionou, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, porque eu entendo que o Flamengo deveria ir atrás de um primeiro volante. Porque Pulgar ficando fora até 3 meses, supondo que ele volte no meio de setembro, alguém que tem certeza de como vai voltar o Pulgar? Não tem. Não. Porque é uma lesão, assim, teoricamente, uma lesão que preocupa. No pé direito, No fratura. meio de setembro, João, isso já é um bom regular, digamos assim, seleção colombiana e tudo mais. Só que a adaptação é natural, você vai ter que ter um tempo ali para você se adaptar. E assim, o Felipe Luiz, inteligentíssimo do jeito que ele vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time. Só que o Alan não é do nível do Pulgar. O Pulgar é muito melhor do que o Alan. Com todo respeito ao Alan, eu acho que são jogadores de prateleiras diferentes. E repito, o Gerson não era só o capitão do Flamengo, ele era a cara do Flamengo. O Gerson foi o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Sim. Então assim, jogar essa responsabilidade de substituir o Gerson para o Carrascal, que são características até diferentes, também é complicado. Então eu acho muito que o Flamengo tem que ir atrás de um primeiro volante qualificado, do nível do Pulgar. Porque o Alan não é do nível do Pulgar e o Everton Araújo ainda é o garoto. Ele ainda está em maturação. Jorginho pode fazer a posição de primeiro volante? Pode. É o ideal? Acho que não. Cruz e Jorginho. Só que o meu grande ponto, o meu grande questionamento em relação ao De La Cruz é, ele vai aguentar? Quantos jogos seguidos ele já fez, Exato. no máximo? Exatamente. Por exemplo, agora, tudo bem, teve a boa notícia que ele foi relacionado contra o Bahia, inclusive entrou em campo. Ficou 9 minutos, mas olha quanto tempo ele ficou ausente. A última partida antes dessa havia sido no dia 10 de maio. Então não dá para você confiar na parte física do De La Cruz, infelizmente, que eu acho um baita jogador.
joga muita bola. Só que fisicamente falando, ele não consegue aguentar essa sequência. E eu tô com Pedrosa. Comparar Alan e Pulgar, são dois jogadores com características totalmente diferentes e a gente pode ver isso justamente contra o Bahia. Quando o Pulgar sai e entra o Alan. O Alan ele é muito mais defensivo, o Pulgar não, ele tem passe que quebra a linha adversária, ele chega bem ao ataque. E é muito bom defensivamente. E é muito bom, além disso, é muito bom defensivamente falando. Mas, se o Carrascal chega, eu acho que eles vão acabar mudando de ideia. Até porque financeiramente falando, o Flamengo agora tá com caixa cheio, né? Sim. 160 milhões de reais da venda do Gerson, 150 milhões de reais na participação na Copa do Mundo de Clubes, já bateu meta orçamentária. Tudo à vista, né, Venê? Eu confesso que eu não sei como a FIFA vai pagar. Mas o Gerson sim, né? O Gerson à vista, tá na conta. Quer dizer, ainda não está na conta porque tem a parte burocrática. Mas o Flamengo já foi comunicado que o depósito foi feito. Então, assim, já bateu meta orçamentária de venda de jogador, nem precisa mais se preocupar com isso. Agora é saber administrar o dinheiro. Não adianta você ter muito dinheiro, é como você gasta esse dinheiro. Mas eu acho o Carrascal, não vou dizer aposta, é uma boa contratação, um jogador que tem potencial. Mas será que vai chegar e vai se adaptar rapidamente? O próprio Pulgar não se adaptou rapidamente. Inclusive, muitos torcedores pediam a saída dele quando ele havia chegado. Então tem esse período também. Por exemplo, o Alcaraz, ano passado, quando foi contratado. Bom jogador, todo mundo sabe disso, mas não se adaptou rapidamente. Quer dizer, nem em um momento ele se adaptou, né? Que acabou saindo. Que é a saída, a venda do Flamengo, o Pedro, né? 15 milhões de euros. O que acontece é o seguinte, hoje no final da manhã, o Mauro César Pereira, ele trouxe a informação de que o Flamengo admitia a possibilidade de vender o Pedro. Não tocou em assunto de valores, não falou nada. Ele fez uma matéria dizendo que o Flamengo poderia vender o Pedro. Era basicamente o seguinte, o Pedro está à venda? Não, o Pedro não está à venda. Porém, se chegar uma proposta e essa proposta for boa para o Flamengo, nós vamos vender o jogador. Basicamente isso. E aí, gente, o que acontece é que o Flamengo soltou uma nota rebatendo ali o Mauro César Pereira, dizendo que o Flamengo não estava vendendo Pedro, que não tinha nada disso, e no final ainda diz assim, ó, especulações sem fundamento apenas geram ruídos e desinformação junto à torcida e à opinião pública. E aí o Mauro César Pereira não gostou e foi para dentro ali pedindo para que nem assim que fosse refeita a nota, mas que fosse corrigida a nota. A correção não aconteceu. E aí o Mauro César Pereira pegou e colocou todos os prints. É isso mesmo. Todos os prints da conversa estão aqui nas redes sociais dele. Eu não vou ler os prints todos, porque tem muita coisa, né? Então, assim, eu não vou ler tudo, mas vou ler essa parte aqui, ó. Algum avanço sobre atacante? Atacante é algo que nós gostávamos, mas com Pedro aqui, tá dizendo a pessoa do lado do Flamengo, e o atacante que entraria no alvo com a desistência do Okafor? E por quanto o Flamengo aceitaria vender o Pedro? Aí tá aqui, ó, neste momento 15 era bom, mas ninguém vai dar isso. Foi o que disse um dirigente do Flamengo sobre a possibilidade de vender o Pedro. O que deixou o Mauro César chateado é que saiu a informação, saiu de dentro do Flamengo a informação, e depois o próprio Flamengo foi lá e desmentiu o jornalista. Provavelmente o jornalista chegou e falou, olha, vocês estão me desmentindo, mas a informação saiu aqui desse fulano. Ele não quis expor a pessoa, eu acho, ele botou assim, até pela ética jornalista, a fonte não me pediu off, mas pela ética jornalista eu vou preservar o nome dele. Mas a gente sabe que eu já tenho ouvido de alguns colegas jornalistas reclamações sobre informações desencontradas saindo de dentro do Flamengo. Gente de dentro do futebol do Flamengo mentindo para jornalistas. Eu já tenho escutado isso. Escutei de vários, escutei inclusive do Paparazzo aí no final da semana, já tinha escutado de colegas que trabalham na Globo, já tinha escutado de outros colegas e agora o Mauro César Pereira passando pela mesma situação. Porém, o Mauro César Pereira, ele
foi além, ele pegou e postou os prints, ele mostrou ali, olha gente, eu não tô mentindo, o que eu estou falando, a minha matéria não foi uma matéria mentirosa, não foi uma matéria sem fundamento, não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, e postou ali os prints de alguém dentro do Flamengo admitindo a possibilidade de vender o Pedro por 15 milhões de euros. É óbvio que agora com tudo isso e também a rejeição da torcida na possibilidade de se vender o Pedro não vai sair mais não vai sair do Flamengo, mas que havia essa possibilidade, havia sim essa possibilidade e era admitida até por pessoas dentro do departamento de futebol. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Agora, como jornalista que sou e também aqui, criador de conteúdo, que converso com vocês, que trago notícias todo dia, eu peço até o pessoal, não mente, é melhor você não falar nada do que você mentir, porque se a gente recebe uma informação e a gente vem e traz, no caso foi o colega Mauro César, se a gente recebe uma informação, se a gente traz a informação, e aí você que passou a informação, depois você vai lá e fala que eu tô mentindo, sendo que você me passou essa informação, não pode se fazer isso aí é muito errado. E aí cabe também o presidente BAP já começar a ver quem são essas pessoas. O BAP não teria dificuldade nenhuma em descobrir quem são essas pessoas. E aí procurar e chamar, falar, ó, aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode, na posição que você ocupa, você não pode fazer um negócio desse de jeito nenhum. Cabe ao BAP também tomar essa atitude aí de colocar um freio para que a gente consiga manter o torcedor bem informado daquilo que é informação e informação verdadeira. Então, a informação que o Flamengo estaria disposto a vender o Pedro por 15 milhões de euros saiu de uma pessoa importante de dentro do futebol do Flamengo. O Flamengo negou, o Flamengo disse que não quer vender o jogador. Mas a informação saiu lá de dentro. A Roma abriu negociações com o Flamengo pelo lateral direito Wesley, de 21 anos. Segundo o portal Sky Sports Italia, o jovem é considerado o principal alvo do clube italiano para reforçar o setor defensivo. A Roma vê em Wesley um lateral com enorme potencial, já testado em alto nível, e por isso intensificou as conversas com o Flamengo nos últimos dias. Ainda de acordo com a imprensa italiana, a equipe da capital tenta reduzir a pedida feita pelo Flamengo, que já recusou propostas anteriores no valor de 15 milhões de euros. O clube carioca entende que o Wesley pode ser negociado, mas apenas por um valor que agrade tanto financeiramente quanto esportivamente. Internamente, o jogador é visto como um dos grandes ativos do elenco atual e sua venda precisa ser bem avaliada pela diretoria. Wesley está em sua terceira temporada no time profissional do Flamengo, já soma mais de 130 jogos com a camisa rubro-negra e tem sido presença constante nos jogos mesmo com a pressão por reforços no setor. A diretoria do Flamengo ainda não se manifestou oficialmente sobre a proposta da Roma, mas a tendência é de que haja cautela na condução do negócio. Por enquanto, o jogador segue treinando normalmente no Ninho do Urubu e está à disposição da comissão técnica. A possível venda de Wesley pode abrir espaço para novas contratações, mas também levanta questionamentos da torcida, que teme a perda de mais um jovem promissor formado na base. A Roma, por sua vez, demonstra otimismo em fechar o negócio ainda nesta janela de transferências e considera Wesley o nome ideal para qualificar o elenco. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você venderia Pedro? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!